Sou Adriano Persona e essas são respostas que eu também vou dar para aqueles que perguntaram sobre a Bíblia, né? Mas brincadeira à parte, perguntaram já se eu sou filho do Mário Persona. Não, eu não sou filho do Mário Persona, não que eu saiba, né? E também não sou sucessor dele, né? Jamais, longe de mim ser sucessor do Mário Persona, né? A situação é que eu tô capaz de eu morrer primeiro e primeiro que ele ainda, tá com o Senhor primeiro que ele ainda, né? Por isso que não sou sucessor dele, né? Mas, enfim, mas o pensamento é o mesmo, o raciocínio é o mesmo, né? Então a gente fez, o nome do programa tem, do canal tem, chama-se Adriano Persona. Eu vou falar, mas fica entre nós, tá? Não conta nada pra ele não, que ele não gosta desse tipo de coisa. Esse é uma homenagem que eu fiz pra ele, né? É o nome do canal, né? Mas segue nesse mesmo ritmo, né? E também eu não sou sucessor dele, não sou filho dele e também não tenho a educação que ele tem quando o assunto é falso profeta, né? Aqui o negócio é um pouco mais estreito quando fala esse assunto, porque a gente foi criado aqui na roça, né, vamos dizer assim, né? Então o linguajar é um pouco mais pesado quando fala esse assunto, falso profeta. Uma pessoa é mais delicado, mais formal quando o assunto é esse, né? Mas, enfim, como a minha lista de processo ainda está zero ainda, então dá pra gente abusar um pouquinho sobre esse assunto, né? Então vamos começar desmascarando, falando os falsos profetas, como eles usam de mágica, estratégia, pilantragem para enganar o povo, né? Então a gente vai começar falando deste assunto. Hoje não tem muito tempo aqui, né? Mas nos outros vídeos a gente vai comentar muito sobre esse assunto, né? Para começar, eles pegam para saber quem que é quem, né? Se a pessoa está disposta, vamos dizer assim, a enganar e ser enganado, eles fazem um teste, né? Não sei se você já viu isso na igreja, em algumas igrejas, alguma denominação que você entrou. Começa assim, inclusive eu estava vendo no um absurdo como o povo se deixa enganar dessa forma, como o povo virou chacota na vida dos falsos profetas, porque eles usam e abusam do povo, chega a ser até engraçado. Eles acham até engraçado a forma de manipulação que eles fazem para o povo, e o povo cai nessas brincadeiras ainda deles, né? Esses teatros que eles fazem ainda, né? Esses tipos de pilantragem ainda, né? Existe uma zombaria bastante por trás disso, né? Eu creio que da parte deles, porque é incrível a capacidade do povo de acreditar, de crer em qualquer bobagem que vê por aí, né? Então são um povo que não estão estruturados na Bíblia, mas estão estruturados na mentira, no engano e na cobiça, né? Porque geneticamente nós somos assim, né? Nós somos assim, nós fomos gerados na cobiça, né? De Adão e Eva. Nós herdamos um traço genético de Adão e Eva através da cobiça, né? Porque Adão e Eva tinham tudo que precisava ali no paraíso, né? Mas eles desafiaram a Deus no sentido assim, subiu no coração, né? A ganância, né? A cobiça, né? E que Deus falou, não toque. E eles acharam que aquilo que Deus tinha dado não era suficiente. E o diabo tem colocado isso na vida de muitas pessoas. Assim como o Satanás tentou fazer com Jesus, né? Ali no Mateus capítulo 4, né? Tentou fazer com Jesus, atentar Jesus através da cobiça, né? Dos desejos, da cobiça, né? Então ali foi uma tentativa de tentar ensurdecer o coração de Jesus, né? Oferecendo reinos e oferecendo aquelas ladainhas todas que a gente vê ali, né? Mas Jesus sempre retrucou na palavra. Foi na palavra que Jesus deu o truco, né? Que Jesus ali acabou com toda a estratégia de Satanás através da palavra, né? Mas é isso. Vamos falar nesse assunto daqui a pouquinho no próximo bloco. Desculpa, eu tive que parar para atender a porta. Esse horário aqui já está fechado aqui os estúdios aqui em casa, mas alguém insiste ainda em chamar ainda, né? Mas eu achei que era urgente, mas enfim, vamos voltar ao assunto aqui que é o que importa, né? Então o que acontece? Mas esse negócio de enganar o povo aí começou um pouco lá atrás, né? Quando alguém começou a observar, né? Eu já vou falar o nome dessa pessoa aqui. Quando alguém começou a observar que o povo subia muito para fazer aqueles rituais, né? Em Aparecida do Norte, né? Subia as escadas, tudo pela fé, né? E ali notaram que o povo fazia de tudo, dava tudo que tem para conseguir o seu objetivo, que é a cura, né? Então, ali começou bem lá atrás com o pastor Edir Macedo, né? Que ele começou a observar isso aí, que ele
tem que tirar um chapéu para ele, no sentido assim, que ele é um gênio, mas não gênio da salvação da Bíblia, mas um gênio de manipular, um ótimo empresário que achou na palavra de Deus um modo de ganhar dinheiro. Então o que acontece? Esse assunto começou bem lá atrás, bem um pouco, esse assunto é bem antigo, porque isso aí já vem desde lá quando Satanás falou assim para Deus, né? Sobre Jó, pele por pele, tudo que o homem tem dará a favor da sua vida, né? Então ali Satanás já sabia, se ele oferecer coisas para o homem, a favor e o homem aceita, a favor do seu bem-estar, da sua vida, né, pessoal, da sua vida financeira, amorosa, o homem aceita de tudo, desde que ele consegue alcançar o seu intuito. Então, daí um pouco mais para frente, isso é usado pelo Satanás tem usado esses homens, né, esses pastores falsos, né, para fazer a mesma tentativa. Que eles começaram a observar que aquele Romaria, Aparecido do Norte, o pessoal ia lá, pagava aquele preço, o preço que for, seja levar uma cruz nas costas, ou andar descalço, ou viajar milhares de quilômetros para poder alcançar a sua bênção. Então eles pensaram, na época eles pensaram assim, né? A mulher do dinheiro é a Maria, né? A mulher do dinheiro antigamente era Maria. Mas vamos trazer para Jesus, porque a coisa mais fácil para fazer nos dias de hoje é fazer como é Judas fez, vender Jesus. A coisa mais lucrativa hoje em dia é vender Jesus. Então, se aqueles homens usassem a Maria, já tinha um pessoal que adoraria Maria, eles tinham que usar outra forma de ganhar dinheiro. Se eles falassem de si mesmo, apesar que o povo está tão cego, que se eles falassem de si mesmo, através de receber cura, né? Eu posso curar, eu Edir Macedo posso curar. Às vezes até a pessoa caía, né? Mas por quê? Porque a pessoa são tão cega, né? Que às vezes até cairia, né? Tem pessoas, eu acredito que tem pessoas até que cairia. Mas eles usaram, mas o protagonista de hoje em dia não é Maria, mas sim Jesus, né? Jesus hoje é o homem do dinheiro, né? E o povo não quer aquele Jesus da graça, aquele Jesus que morreu para salvar o povo, e aquele Jesus, né, que se fez pobre, né, para morrer no nosso lugar, né, para pagar nossas dívidas, né. Então a pessoa não acha graça nesse Jesus, ele quer pagar o preço, ele quer aquele Jesus do Velho Testamento, aquele Deus do Velho Testamento, aquele Jesus, o povo aceita esse Jesus, aceita o povo quer um Jesus de revista, que sai na revista Forbes todo mês, né, que viaja do dinheiro, que viaja de jato para baixo para cima. Esse Jesus que o povo quer ver. E é esse tipo de Jesus que os falsos profetas têm oferecido, né? Então, para saber quem são essas pessoas, primeiro eles colocam um problema, depois eles mesmos oferecem a solução. Primeiro, o que eles fazem? Eles falam assim, quando você entra nas igrejas, são verdadeiras prisões, verdadeiro alçapão, eles te prendem, né? São verdadeiras prisões, né? E eles acorrentam você através do quê? Através da sua própria cobiça, né? Mas o que eles fazem? Primeiramente, para saber quem que é quem, eles primeiro colocam o problema. Ele fala assim, você que está com sua vida macumbada, enfeitiçada, você não consegue nada, está com sua vida tudo atrapalhada, está passando por problemas, dificuldade, você que está nessa situação, né? Daí eles colocaram todos os problemas, depois eles oferecem a solução. Nós aqui da igreja tal, temos a solução, faça a campanha, faça o voto, faça o propósito, né? E aí começa a ladainha. Para você não questionar, eles começam falando de Deus, né? Porque quem que vai questionar contra Deus? Se eu olhar para você e falar assim, Deus está dizendo, né? Como é que você vai rebater uma coisa dessa? Você vai, puxa, ver se é Deus está dizendo, acabou, né? E tem muitas pessoas que acreditam nisso. Lembra quando você era mais jovem, que chegava aquelas pessoas de idosas e falavam para você assim, onde tiver Deus eu estou entrando, onde falar de Deus eu estou entrando, né? Então, nem sempre é o que as aparências, como diz o ditado, as aparências enganam, né? Aquele João de Deus não era de Deus, né? Está preso até hoje que ele está o João de Deus, né? E tem também aquele pastor que está nas redes sociais hoje, que falava contra prostituição e ele mesmo foi preso disseminando prostituição infantil. Então não é por aí que você vai ter definição só porque fala de Deus, quem é de Deus e quem não é, né? Porque o que eles fazem? Primeiro eles tentam separar as pessoas que são, vamos dizer assim, idiotas. Idiota tem bastante. Tem até um ditado que diz assim, né? Que o mundo vão ser conquistados pelos idiotas, não pela qualidade, mas pelas quantidades, que são muitos, né? Então quando você entra numa dessas igrejas, a primeira coisa que eles falam para saber quem é quem, o que eles falam? Se você tem fé,
Se você tem fé, aí já está desafiando, né? Sempre tem aquele valentão como é Pedro, né? Não, Jesus, eu irei contigo até a morte, né? Eles estão desafiando a sua fé, para saber quem é você, até onde você tem a coragem de ir. Então eles falam assim, aquele que tem fé, vem aqui, e fica em pé. Daí eles já começam a observar, fala assim, para ver se compensa o saldo, para ver se compensa o saldo, a conta bancária, né? E senão eles fazem outro tipo de propósito. Aí já levanta metade do pessoal que está reunido lá nas igrejas deles, né? Daí você sabe, opa, peraí, já tem tanto de idiota, né? Agora, né? Daí eles pegam aqueles, né? Então se você tem fé, vem aqui na frente, esquece a pessoa que está sentada aí que não tem fé, daí eles começam a fazer aquele terror psicológico, né? Começa a fazer aquela chantagem, né? Ela começa ali te colocar para baixo e você não vai querer ficar sentado. Decidir, falar assim, aquele que não fica com essas pessoas que não têm fé, então metade da igreja levanta. Então ele sabe que aqueles que eles podem contar, ou melhor, enganar. Aí eles falam, eles já sabem, então porque você se levantou. Então eles começam a fazer tudo aquele tipo de propósito, rituais, né? Ah, se você está com problema familiar na sua vida, quem não tem problema hoje em dia, até o Lula tem problema, né? Então, se você tem um problema familiar na sua vida, né? Daí tem aquela velhinha aposentada que está com o seu filho internado, ou nas drogas, na prostituição. Daí fala assim, ó, se você está com aquela pessoa que você ama com problema, traz uma camisa dela, traz uma peça de roupa, né? Daí, com uma peça de roupa, ela não anda sozinha, alguém tem que trazer. Então, quem vai trazer? Aquela velhinha aposentada que vai trazer, né? Quando ela chega com aquela peça de roupa, né? Então, aqueles falsos profetas começam a falar, então, vamos fazer um propósito que amanhã essa pessoa vai sair da droga, mas faça um voto, faça um compromisso com Deus. Daí a pessoa que está cheia de pecado, que a pessoa não tem distinção, a pessoa é cheia de pecado, porque não foi oferecido para ela remissão do pecado, mas foi oferecido para ela vantagem, né? Porque o ser humano é assim, ele já quer sair na vantagem, ele não quer se redimir. Então, como não foi oferecido para ela a remissão dos pecados, que é o certo, né? Como Pedro falou, né? Arrependei-vos, né? Há 50 dias atrás vocês mataram Jesus. O que o povo falou em Atos capítulo 2? Se compungiram no coração do povo. O povo ficou apertado, o povo se arrependeu. Puxa vida, nós matamos o Rei da Glória. Mas não é oferecido remissão dos pecados, é oferecido vantagem. Daí aquela velhinha começa a colocar na balança. Puxa vida, se eu ajudar a obra de Deus, se eu fizer um propósito, se eu pagar o preço, Deus vai perdoar meus pecados, né? Através daí isso é uma salvação pelas obras, por mérito, e Deus não está nesse negócio, né? Então a pessoa mesmo começa a se julgar a si mesma, fala assim, peraí, se eu tô cheio se eu tô cheio de pecado, mas eu tô ajudando a obra de Deus, Deus não está conseguindo pagar a igreja dele, não está conseguindo pagar o aluguel, então eu vou ajudar Deus, né? Daí ela começa a fazer aquele propósito, aqueles votos, né? E tudo isso, nada de graça. Peça aquele voto, aquela campanha, né? Gratuitamente, mas não, tudo isso vai custar na sua conta bancária. O tempo aqui já está um pouco avançado já. A gente vai falar desse próximo assunto daqui a pouco. Fica de olho que a gente vai falar mais sobre esse assunto.